conhece, não é mesmo? Me lembro que uma vez, por aqui talvez as pessoas vão se lembrar do pastor Marcos Batista, onde eu tive o privilégio de estudar com ele no NASP Engenheiro Coelho. Me lembro que um tempo mais tarde eu tive numa cidadezinha em Rolante, lá na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A cidade só tinha um hotel. Quando eu cheguei lá, quem que eu encontro? O pastor Marcos Batista. Estava morando no hotel. Tem uns apartamentos lá, então lá ele morava. Foi um privilégio estar com o pastor. Rolante é conhecida como a terra do Teixeirinha, um cantor que já falecido. Rolante fica a 20 quilômetros do IACS, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, e é uma região fria. E lá está o pastor Marcos. Enfim, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Mas assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e tem nos protegido. Neste momento, Tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender as Suas sagradas Escrituras. Que nós possamos retornar aos nossos lares cheios do Espírito Santo. Me coloque em Tuas mãos, que eu possa ser um canal, que eu possa ser usado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu nasci num lar adventista, lá no Paraná. O meu pai veio para a igreja e com ele arrastou a família toda. E Ellen White, em uma das suas visões, ela mencionou que havia pessoas no céu, das quais algumas tinham apenas uma estrela. Outras tinham muitas estrelas em suas coroas que era impossível ser contada. E nós precisamos saber e colocar na nossa cabeça que ao menos uma estrela deveremos ter em nossas coroas, ou lá nós não estaremos. Eu nasci na igreja, então por um bom tempo permaneci na igreja, e como algumas outras pessoas, com o passar dos anos, me distanciei da igreja. Estudei na Serra Gaúcha, como eu disse, com 13 anos para 14 eu fui para a Serra, e lá fiquei por 2 anos, e ao longo de 2 anos levantava 15 para as 3, numa região onde caía muita geada, às vezes nevava. 15 para as 3, 2 anos para tirar leite. Voltei para o sul do Paraná, não contente, a minha mãe me envia para um outro colégio interno, o NASP, Engenheiro Coelho. E o NASP com 16 e 17 também, 2 anos, levantando 15 para as 3 para tirar leite, para conseguir pagar os estudos. A minha mãe não tinha condições, éramos em 4 filhos, 3 irmãs e eu de homem. O sonho da minha mãe era ver todos formados, mas não tinha condições. Sempre professora, foi professora da escola adventista durante um bom tempo, depois mudamos para Rondônia. Por meio ano trabalhou na escola adventista e ali a escola fechou, fez um concurso para o estado e se aposentou como professora do estado. Para nós tem sido um privilégio, minha família é uma família de professores. Eu fiz letras, fiz história, fiz pedagogia, também sou professor, mas fiz teologia pela igreja adventista, fiz administração de empresas, fiz psicologia pastoral, fiz ciências contábeis e por aí vai. Deus me concedeu o privilégio e durante um bom tempo eu não queria saber de estudos. Do NASP eu fui para o exército, do exército eu saí da igreja. Foram 17 anos longe da igreja, até que um dia, depois de Deus haver me livrado da morte por 7 vezes, decidi voltar. E quando eu voltei para a igreja, de imediato apareceu uma voz na minha mente dizendo que eu deveria estudar teologia. Eu tive o privilégio de ir para Costa Rica, na América Central, partes em Costa Rica, partes na Espanha, mas quando eu voltei para o Brasil, eu posso me colocar no lugar de Jonas, quando Deus diz para Jonas que ele deveria ir para Nínive, mas ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. De quase 1.000 quilômetros ele teve que rodar 3.000 quilômetros, mas ele precisou de cumprir a missão que Deus tinha para ele. Deus tinha uma missão para mim também. Infelizmente,
Depois de muitos anos eu fui estudar teologia, não pude ser pastor no Brasil por conta da idade. Mas eu sempre falo, por onde passo, a melhor parte de um pastor distrital eu faço, que é o quê? Pregar como estou fazendo nessa noite, às vezes visitar, às vezes estar com irmãos. Essa é a melhor parte. Por que eu digo que é a melhor parte? Por outro lado, um pastor, além de pastor, ele administra um distrito. Ele é pai, ele é esposo, ele é companheiro, ele é psicólogo, ele é administrador. Mas também em alguns momentos ele precisa, junto com a administração da igreja, junto com o conselho da igreja, em alguns casos, remover pessoas do rol de membros da igreja. E essa parte, em alguns momentos eu viajo alguns lugares do Brasil, e muitas das vezes as pessoas vêm conversar, vêm pedir conselho e me falam sobre alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja, mas eu não posso dizer nada, porque eu, como pastor, se vou fazer uma semana de oração, como eu fiz 2 vezes na Bahia, e eles começam a falar: você deveria ser nosso pastor. É gostoso quando uma pessoa vem, faz uma semana de oração e aparentemente ela é diferente do pastor distrital, porque o pastor distrital, ele precisa ser um pastor que muitas das vezes algumas pessoas dentro da igreja não concordam com o que o pastor fala, porque ele precisa ser rígido, ele ser duro. E quando nós estudamos teologia, nós aprendemos aquela frase nunca deve sair da cabeça de um pastor: antes importa obedecer a Deus que aos homens. O irmão é quantos anos adventista? 9 anos. Quem aqui dentro da igreja hoje é um dos mais velhos como membro da igreja adventista? Quantos anos o irmão ali de camisa alaranjada é adventista? 2 anos, pouco tempo. Mas vamos fazer um retrocesso de 35 anos para trás, quando os pastores pregavam nas igrejas, apontavam para as pessoas, literalmente ou simbolicamente, mas diziam a elas que elas estavam erradas no caminho que elas estavam andando. Então, quando o pastor mostrava a elas, elas se mudavam, elas tomavam uma decisão, não é mesmo, irmã? Elas mudavam o seu comportamento. Hoje, na grande maioria das vezes, quando o pastor aponta o dedo e dizendo: olha, irmão, não é por aqui, você está errada, o que aquela pessoa faz? Ela não muda de comportamento, ela muda de igreja. Exatamente, irmã. E hoje tem alguns lugares, quando o pastor, ele é um pastor como ele deve ser, alguns membros da igreja, alguma liderança de igreja, movimenta os pauzinhos, como dizem, para que o pastor seja transferido para um outro lugar, porque não aceita. Existe um filme evangélico, algumas coisinhas eu não concordo, mas a mensagem que ele passa é muito boa, é de 1 hora e 1 minuto, chamado O Anjo de Sardes. O pastor, ele perdeu a batalha, aparentemente, mas no final do filme ele consegue ganhar o coração daquele ancião, daquela igreja, que mandava na igreja. Chegavam os pastores eram movidos para outros distritos, mas não ficava naquela igreja por conta daquele irmão, até o momento que ele clamou a Deus. É um filme, até que Deus enviou um anjo em forma humana, como um advogado, para defendê-lo. Perderam a batalha, perderam a guerra, mas a batalha não, porque no final aquele homem se arrependeu e ganhou e voltou para a igreja. E nós hoje, como discípulos de Jesus, se eu perguntasse para você nessa noite de domingo o que significa discípulo? Um discípulo de Jesus é um seguidor dedicado que aprende com Jesus, imita a sua vida e os seus ensinamentos e se esforça para ser como Ele. Esse é um discípulo de Jesus. Quanto tempo eu estou dentro da igreja? Tem pessoas que nascem, crescem, casam e morrem dentro da igreja, mas não morrem em Jesus Cristo. Quantas pessoas que estavam dentro das suas igrejas e antes de voltar para os lares, sofreram algum tipo de acidente e descansaram? O tema desta noite é uma pergunta: você é um discípulo de Jesus? Vamos ler
nossas Bíblias em Marcos 3, de 13 a 22. Marcos 3, de 13 a 22, diz o seguinte: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, a Filipe, a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para a sua casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem poder de Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Jesus escolheu a dedo aqueles que seguiriam seu sucessor. Esse texto fala do momento em que Jesus escolheu seus seguidores, os 12. E ali estavam eles, em meio à multidão. Algumas pessoas da família de Jesus estavam em meio àquela multidão, escribas, fariseus, doutores da lei. Então Jesus escolhe esses a dedo, pessoas comuns, dentre eles homens, mulheres e crianças. Em alguns momentos da vida de Jesus, ele fez milagres na vida de mulheres que eram muito conhecidas na sua época, naquela região. Mulheres que eram casadas com homens que tinham um poder aquisitivo financeiro muito bom, das quais seguiam Jesus por onde andava naquela região, Mar da Galileia, por toda aquela região. E muitas das vezes elas financiavam a Jesus com o dinheiro que possuía na época, porque Jesus andava e precisava de comer. Pessoas comuns. Note que Jesus não chamou seus discípulos de qualquer maneira. Ele precisava então de deixar um legado. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, cumprindo as profecias. Se nós pudéssemos fazer aqui ao longo de uma semana, 7 dias, e cada dia diferente, ao longo de uma semana, falar sobre 10 profecias sobre o Messias que viria, no total de 70 profecias, poderíamos falar sobre Jesus. E as profecias foram se cumprindo. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Jesus havia prometido que Abraão, Isaac e Jacó seria pai de uma grande nação. E agora nós observamos, quando nós lemos a trajetória desse povo pela Bíblia, as guerras que haviam. O rei Davi, que foi um dos reis mais sanguinários, mas pior que Davi, foi um outro rei, filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi aquele rei que em um momento ele trouxe a carta de Sinaqueribe e colocou ali no altar e disse: Senhor, eles não estão zombando de nós, estão zombando do Senhor. Eles estão afrontando o Senhor, o Deus de Israel. Em sua oração ele pede que Deus os livra. E quando nós lemos 2 de Reis capítulo 19, ali é mencionado que em uma noite, se você me perguntar qual era o poder desse anjo, eu não sei te dizer se era o anjo mais fraco das hostes angelicais, se era o mais poderoso ou se era um anjo mediano. Mas a Bíblia diz: em uma noite, um anjo de Deus destruiu 185.000 soldados assírios. E vocês estão dentro da igreja hoje, e ao lado de cada um de vocês, ao meu lado, ao lado dessa jovenzinha, ao lado deste bebê que quando ele nasceu, do céu foi designado um anjo para que esteja com ele enquanto o coraçãozinho dele pulsar, ou enquanto Jesus não voltar. Não duvide do poder do anjo que tem ao seu lado. Hoje você está na igreja, aqui você está adorando a Deus. Se não fosse pelos anjos de Deus, com certeza Satanás estaria em seus lares e destruiria tudo que tem dentro do seu lar. Por quê? Porque ele quer que você adore a ele, não a Deus.
Mas a Bíblia menciona que chegará o momento que o mal será extirpado. Mas Jesus precisava, naquele momento, naquela região, fazer novos discípulos, novos seguidores, para que quando Jesus ascendesse ao céu, e eles ficassem na terra, e eles entendessem por completamente qual era o projeto que Deus tinha para eles, e sucessivamente, enquanto Jesus não voltar, e isso já faz quase 2000 anos. Quando completar o ano de 2033, se Jesus não voltar, será exatamente o ano que Jesus começou o ministério. Aí sim, poderemos dizer 2000 anos, quando Jesus iniciou o ministério, no ano 30 na realidade, depois de Jesus. E foram 3 anos e meio de ministério. E aqui a Bíblia vem mencionando, nota que Jesus não chamou seus discípulos de qualquer maneira. Lucas 6, 12 e 13, ele diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Olha que está dizendo Lucas 6, 12 e 13, versículo 12: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou o quê? A noite em oração. E o versículo 13 diz: quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, passou a noite em oração em comunhão com o Pai, porque ele estava escolhendo naquele momento 12, que seriam aqueles que dariam sequência ao ministério, até a volta de Jesus, até se cumprir 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, quando Jesus estará voltando, e o versículo 17. E o versículo 17, se nós estivermos vivos neste momento, será espetacular, porque muitos estão dentro da igreja sonhando ver Jesus voltar, mas também sonhando em rever amigos, entes queridos que descansaram no Senhor. E sabe que quando Jesus voltar, o capítulo 16 diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, e nós, por ocasião da volta de Jesus, se estivermos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. O que joga por terra uma doutrina que diz que Jesus aboliu o Velho Testamento. Por que eu digo isso? Porque muitas igrejas pregam que Jesus aboliu o Velho Testamento. Se Jesus houvesse abolido o Velho Testamento, algumas profecias não poderiam ser cumpridas. Por exemplo, a maior profecia em período profético, que ela terminou em 22 de outubro de 1844. Ela começou lá no Velho Testamento, com o rei Artaxerxes, no ano 457, e terminou em 22 de outubro de 1844. E nós estamos falando sobre a volta de Jesus, não é mesmo, irmão? E após o milênio? Aonde está uma profecia? E Ellen White, no Grande Conflito, página 636 em diante, diz: Zacarias 14, versículo 4, fala que após o milênio, Jesus vai tocar o pé no Monte das Oliveiras, de frente à antiga Jerusalém, vai se tornar uma imensa planície. Zacarias 14, versículo 4. E Ellen White, no Grande Conflito, diz que quando Jesus fazer isso, haverá um lugar especial onde Jesus vai tocar o pé, para que ele possa ali então tocar o pé e ali se tornar uma imensa planície. E Ellen White complementa: dali Jesus governará todo o universo. Algumas pessoas tentam abolir o Velho Testamento. Quando nós lemos Êxodo 20, está ali os 10 mandamentos, sim ou não? Ok. E o capítulo 19? Quando nós lemos o capítulo 19 de Êxodo, chegou o momento quando Deus queria falar com Moisés. Tinha lembra dos dois? Urim e Tumim? Quando começava a pescar, significa que Jesus queria falar com ele. Ele entrava então no tabernáculo e Jesus disse em um determinado momento: Moisés, eu vou descer no monte Sinai e darei em suas mãos as pedras com os 10 mandamentos, 2 tábuas de pedra. Mas eu preciso que você me faça algo, Moisés. 3 dias que anteceda a minha descida no monte Sinai, que as vestes de toda aquela multidão estivessem o quê? Purificadas. Que nenhum animal, enquanto eu estiver no monte, que nenhum homem
uma mulher ou uma criança ou um bebê ousem tocar no monte Sinai, porque seria o quê? Fulminado. Que os casados, não tenham relações nos 3 últimos dias, porque eu vou descer ali. Vocês estão entendendo de algo assim, que aparentemente passa despercebido para nós? E quando Moisés sobe então até o monte, como ele sobe, algumas pessoas irão até um determinado momento, até uma determinada altura do monte Sinai, de uma altura para frente somente Moisés. E ali Moisés então ele fica quantos dias com Deus? 40 dias e 40 noites. Nós, como adventistas do 7º dia, às vezes cometemos erros quando nós tornamos novas criaturas, não importa a idade, se é uma criança, uma jovenzinha de 9, 10 anos, que quando nasce na igreja, se batiza com 9, 10 anos, porque entende, porque sempre foi educada pelos pais no caminho de Deus. Alguns batizam mais tarde, outros batizam com 40, 50, 60 anos, mas o fato é que torna novas criaturas, deixa de ser carnal e passa a espiritual. Mas significa também que quando ela se torna nova criatura, não significa que ela está imune ao pecado. Mais do que nunca o inimigo vai contra-atacar, fazer com que nós pecamos, falar com que nós erramos. Por isso a Bíblia menciona: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Todavia, e eu acrescento sempre algo mais: porventura, caso eu vier a pecar, um advogado temos para o Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. E essa carta que eu assino, por exemplo, quando eu cometo algo errado, ou quando eu quero vender algo, ou quando se precisa fazer algo, eu chamo um advogado e dou a ele poderes para me representar diante de um tribunal, diante de um juiz, sobre algo especial. E ele me representa sobre aquilo. Quando eu aceito a Jesus, me tornando nova criatura, eu dou a ele o poder de me representar diante do Pai. É por isso que eu preciso tomar essa decisão de aceitar a Jesus. Mas para isso eu preciso ser escolhido pelo Mestre. E todos nós estamos aqui, seja mais velho, seja uma jovenzinha ou uma criança, cada um de nós temos uma missão. No meio de uma multidão havia um grupo menor que andava sempre com Jesus, mais de perto. O versículo 16 e 17 diz: seguidores escolhidos para dar sempre com o Mestre. Neste grupo havia outro ainda mais próximo, formado por 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Quando nós lemos evangelhos, a gente vai perceber que em lugares especiais, no Monte da Transfiguração, na fila de Jairo, sempre havia 3 mais próximos. Não que era melhor um que o outro, mas sempre havia 3 mais próximos. Era Pedro, Tiago e João. Então havia ali discípulos, havia multidão, havia familiares, havia escribas, havia fariseus. E esses escribas e fariseus eram os que perseguiam a Jesus, tentavam encontrar algo de errado para poder criticá-lo ou tacar pedras nele. Ser escolhido é mais do que ser chamado, apenas o convidado. Um convite é uma coisa, ser escolhido é totalmente diferente. Um convidado recusa o convite, mas o escolhido deve aceitar. Eles estavam o tempo todo com o Mestre. A convivência e o relacionamento com o Mestre determina o discipulado. A convivência que nós temos aos sábados, aos domingos, às quarta-feiras, a convivência que nós temos nos nossos lares, no culto pela manhã, no culto pela noite, mesmo uma criança inocente dormindo como esta, uma jovenzinha como esta, e ele White menciona que as crianças até os 7 anos de idade, se elas foram criadas dentro da igreja, de 8 para frente, se por um motivo ou outro vieram sair da igreja, mas consigo em seu coraçãozinho, na mente, no coração, levará sempre os ensinamentos que aprenderam dentro da igreja. E enquanto Jesus voltar, sempre o Espírito de Deus estará tocando a mente delas, assim como fez 17 anos comigo, para que eu pudesse voltar para a igreja, estar com o Mestre, ser enviado para pregar. Quando Jesus os designou como apóstolos, deu-lhes autoridade para curar e pregar.
É por isso que nós vemos hoje, muitas das vezes, a teologia da cura. Muitas pessoas vão a muitas igrejas diferentes, cumprindo a profecia. Segundo Timóteo 4, de 2 a 5, diz que agora, no fim dos tempos, e vocês têm certeza que já observaram isso, as pessoas vão se cercar de pregadores eloquentes, de acordo com sua vontade. Elas vão para alguma igreja porque gostam daquele pregador e o que ele está pregando, e não um evangelho eterno que a Bíblia tem dito. A igreja adventista do sétimo dia é a única igreja no planeta que prega profecias. A igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que diz: olha, se você entrar na igreja, se você vier à frente devolver os seus dízimos e devolver as suas ofertas, e houver um problema com um familiar ou um amigo, não o faça, ou Deus não vai aceitá-lo. Quando nós participamos da Santa Ceia na igreja, eu quero participar, mas eu tenho uma desavença com alguém e eu não quero saber dessa pessoa, a Bíblia é clara: ao invés de se tornar uma bênção, se torna o quê? Uma maldição. Mas eu tenho um problema com alguém que eu não quero resolver, mas eu quero devolver o meu dízimo na igreja, porque as pessoas precisam saber que eu devolvo o meu dízimo. A igreja adventista do sétimo dia sempre prega e deve pregar. Não adianta nada você trazer o dízimo para a igreja, não adianta você trazer oferta para a igreja se você tem uma desavença com alguém e você não quer resolver este problema. E a Bíblia diz o quê? Deixa ali do lado, volte, reconcilia com o seu irmão, depois você vem, você pega o seu dízimo, a sua oferta e devolve na igreja. Você é um discípulo ou um apóstolo de Jesus? Eu já estou concluindo. Me lembro que quando eu estudei teologia em Costa Rica, na América Central, nós fazíamos 2 faculdades, irmão. Eu e o pastor Pedro. Quem é o pastor Pedro? Talvez aqui muitos não conhecem. Ele é conhecido como Pedro Aparício Pereira Filho. Ele era um português, de uma família tradicional de Várzea Grande. Inclusive a cunhada dele é a vereadora pelo 2º mandato, a Rosa Praga. E esse pastor, ele fez teologia 2 vezes. A primeira vez, ele fez teologia com o pessoal da TV Novo Tempo, inclusive o Tito, da Bíblia, na verdade, fazia parte. Então era só com o pessoal da Novo Tempo esse curso de teologia. Era no meio do ano, ou seja, durante o mês, de manhã, à tarde e à noite, e no final de ano, dezembro e janeiro, de manhã, à tarde e à noite, para que eles pudessem se formar e se tornar pastor. E o pastor Pedro fez também. Só que não pôde ir para distrito porque ele não fazia parte, ele quis fazer. Então ele decidiu fazer novamente teologia. Começou na UAB, na Bolívia, depois transferiu para Costa Rica, onde eu o conheci. O pastor Pedro. Ali então eu tive o privilégio de andar com eles em alguns países da Europa. Eu fiz semana de oração desde Colômbia até Guatemala, a fronteira com o México. Tive o privilégio de ir com ele para a Espanha. Ficamos ali praticamente 1 ano e voltamos para Costa Rica, onde terminamos teologia. E por esses lugares andei até na África, Marrocos, e ali são os descendentes de Ismael. E esse pastor Pedro também não pôde ir para distrito, porque ele é 1 ano mais velho que eu. Então ele decidiu estudar medicina. Agora, final desse ano de 2024, era para estar se formando, ele e a esposa, porque eles mudaram de Várzea Grande para Foz do Iguaçu e faziam na cidade de Leste. A grande maioria dos estudantes de teologia que terminam lá não conseguem revalida no Brasil. E um dia ele conversando comigo disse: Marcos, nós estamos tentando, pleiteando uma faculdade no Brasil, vamos perder possivelmente 2 anos, mas mesmo assim, para mim ainda vai ser ganho, porque quando eu terminar no Brasil eu só tiro o CRM e vou ser um médico. Eu sempre digo que ele vai ser um médico, não somente um médico, mas um médico não voluntário, um médico missionário, exatamente, um médico missionário, não somente ele, a Keila. E o filho deles, o Gabrielzinho, que eu brincava tanto quando tinha a idade dessa mocinha lá em Costa Rica, hoje está fazendo o 3º ano de direito. E quando o Pedro se formar, ele ainda fala: Pedro, o caminho é difícil, é tortuoso, porque você tem vontade de subir até o morro. Alguém já subiu no morro de Santo Antônio? É difícil, pedregoso, não é mesmo? E às vezes sofre tanto, meu irmão, para subir, mas quando o Senhor chega lá em cima, que o Senhor olha, a vista é o quê? Maravilhosa. E eu sempre dizia para eles:
Na realidade, no passado, é eles que me confortavam. Eu cheguei num momento da minha vida que, quando eu cheguei em Costa Rica para estudar, eu era um cara que havia desistido da vida por muitas vezes de coisas. Eu começava e não terminava. E quando eu cheguei em Costa Rica, sabe, irmão? Eles falavam espanhol e eu não entendia nada de espanhol. Imagina isso, irmão. Uma das primeiras classes, eu guardo um livro na minha casa, Romanos e Justificação pela Fé. Um professor dando aula de Romanos, Justificação pela Fé, em espanhol. E quando ele falava espanhol, me dando aula de grego e hebraico, eu queria voltar, desistir de novo. E ele, pastor Pedro, não, você não vai desistir, você pensa que é fácil. Sabe, irmão, então eu dou graças a ele, a Deus, claro, primeiramente, a minha família, a ele. E hoje eu sempre digo, Pedro, eu sei que você às vezes reclama que está difícil, e esse ano de 2024 eles terminam todas as matérias. A partir do ano que vem, 25 e 26 é só residência. E depois tiraram o CRM. Como eu falei da montanha, falei, Pedro, é difícil a subida, mas quando você chegar lá em cima, você vai vir do topo, é maravilhoso. Imagina se nós, quando Jesus voltar, muitos estão desistindo pelo meio do caminho. Aquelas pessoas que saíram da terra, da onde era escravo, rumo à terra prometida, a Canaã terrestre, pelo meio do caminho murmuravam contra Moisés e Arão. A trajetória e o tempo não era para ser muito, mas acabou levando 40 anos. E aqueles que saíram de lá do Egito não entraram na terra prometida, a não ser quem? Caleb e Josué. Ellen White diz o seguinte: não houve antes e nem haverá depois, humanamente falando, um homem tão manso e humilde quanto a Moisés. Mas chegou o momento que Deus disse para Moisés: fale com a rocha. Esse homem humilde e manso, chegou o momento que ele perdeu as estribeiras e ele golpeou a rocha. Ellen White menciona aqui, se ele não houvesse feito isso, teria entrado na terra prometida, vivo, na Canaã celestial, não a Canaã terrestre. Entraria na terrestre, mas na celestial. Houve um momento na vida de Moisés, que aquele monte, quando ele estava subindo, chegou a uma altura que quem estava com ele, o irmão, já havia falecido. Pararam de uma altura para frente, no monte Horebe, somente Moisés subiu. E vocês sabem por quê? Ele vai te aclarar. Ao longo de 40 anos, murmuraram contra Moisés e Arão. Não queriam ouvi-lo. Agora, após a morte, porque ali ele seria morto, e ele soubesse exatamente onde estava enterrado, aquele monte, o monte Horebe, tornaria o monte da peregrinação. E quando ele sobe no monte, no morro Horebe, o morro de Pisga, como eles dizem, que ele observa logo além do Rio Jordão a terra prometida, então ele descansa. Ali ele foi enterrado. O livro de Judas menciona que Satanás não quis lutar com Deus, reclamando o corpo de Moisés, e ele diz: o Senhor te repreenda. Moisés não entrou vivo na terra prometida, mas quando Jesus estava no monte da transfiguração, caindo gotas de sangue, suando gotas de sangue, houve um momento que os três que estavam um pouco mais distantes de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles observam que Moisés e Elias ali estavam. Jesus olha para o lado, então ele percebe que o Pai havia enviado aqueles dois para confortar o coração de Jesus. Então Jesus olha para Moisés e Elias, e Deus observa que aqueles que haviam nascido no pecado, mas que estavam no céu, Jesus deveria morrer por os outros, que também, como eles, quando Jesus voltasse, poderiam estar lá. Seja um discípulo de Jesus. O irmão vai colocar o hino final. Seja um apóstolo de Jesus. Seja cristão, e a palavra cristão significa pequenos cristos por onde quer que você vá. Quando nós estamos na igreja, agora nós vamos cantar o hino. Vamos cantar com todo fervor. Se chega um momento na sua vida que você nunca foi na casa da família pastoral,
com a sua família, não para pedir algo ao pastor, mas para dizer: pastor, hoje eu estou aqui com a minha família somente para orar pelo senhor, pastor Leandro. Faça isso, ore pelo pastor, ore pelos irmãos, pelos anciãos, os diáconos, as diaconisas da igreja. Ore pela igreja de uma forma geral. Em algum momento na sua vida, enquanto a sua família dorme pela madrugada, adquira o hábito de levantar e olhar e orar pelas crianças, pela sua família. Peça a proteção e diga que quando Jesus voltar, você quer estar com eles de braços dados esperando Jesus. Pode vir, irmão. Nós vamos cantar o hino final. Pode colocar o hino, irmão. Que você medite na letra desse hino e no sermão dessa noite. Vamos nos colocar em pé.
terra, onde as quais habita a justiça. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Estamos nesta congregação, nessa noite de domingo, louvando e agradecendo o Teu santo nome, assim como a Bíblia nos diz em Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Com isso, com esse intuito em nossas mentes, em nossos corações, queremos agora retornar aos nossos lares, que o Espírito de Deus possa habitar, se fazer presente a todo momento de nossas vidas. E quando o Senhor voltar, toda esta congregação, todos aqueles que estiverem diante de Ti, que o buscarem diariamente, possam olhar para o céu com as mãos erguidas e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardar. Por isso, Senhor, humildemente clamo uma bênção especial à liderança desta igreja, à congregação desta igreja e à família pastoral. E que Teus santos anjos estejam conosco agora, ao retornarmos aos nossos lares, em nome de Jesus.